De volta com o cenário político TCM desta quinta-feira. Hoje estamos entrevistando o Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de tributação. Você participa através das redes sociais, manda mensagem também através do nosso WhatsApp, 988028979. Vamos começar aqui o segundo bloco do cenário político, trazendo uma fala do deputado federal Beto Rosado, que foi entrevistado de terça-feira aqui do programa. Ouça o que diz o deputado sobre a questão do ICMS. O secretário também fica atento aí para responder. Acompanhe. O nosso ICMS para a gasolina, para o diesel, cobrado pelo governo do estado, precisa ser revisto. Precisa haver uma redução, porque o governo federal, inclusive, fez a parte dele. Diminuiu bastante a tarifa cobrada, reduzindo muito a carga tributária. E o governo do estado, eu sei que precisa ter arrecadação, precisa oferecer serviços de qualidade, de saúde, de educação, mas não pode colocar todos esses serviços nas costas do contribuinte através do preço do combustível. Nós precisamos que a governadora venha discutir esse tema, porque ela é efetivamente a responsável pela mudança de tarifa e a gente precisa de uma redução. Nós não podemos pagar um valor tão alto. Eu sei que a Petrobras ela tem as políticas dela que é muito reservada, é difícil você discutir com ela essa política tarifária. Eu mesmo sou autor de um projeto de lei aqui na Câmara Federal que buscava diminuir o preço do combustível através do momento em que o preço caísse do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Só que esse preço, infelizmente, já começou a subir de novo. A Petrobras ela tinha uma política de manter essa tarifa. Quando o preço caiu bastante, ela segurou o valor alto, dizendo que estava cumprindo uma regra dela para diminuir o rombo que ela ficou no passado, quando o preço estava muito alto do barril. E aí ela segurou um preço e isso não repassou isso para o consumidor final, mas agora nós não podemos pagar um preço de R$ 6, R$ 7 no litro de diesel de combustível. Então, eu vou estar aqui vigilante, quero me debruçar sobre esse tema aqui na Câmara Federal e vou, com certeza, retornar aqui a você, retornar a nossa população moçoroense, a população do Rio Grande do Norte, com novidades sobre esse tema. Então, secretário Carlos Eduardo Xavier, é mais fácil o governo do estado abrir mão de uma fatia do ICMS ou a Petrobras abrir mão da sua cobrança aí que tem relação com o mercado internacional? Olha, Vonúlio, sendo bem direto na resposta, a sua pergunta tem uma resposta fácil, é só fazer uma analogia. A gente prefere proteger os acionistas da Petrobras ou a população que precisa de uma saúde de qualidade, que precisa de segurança pública, que precisa de uma educação de qualidade? É óbvio que a resposta é a Petrobras rever essa política de preço dela que prioriza os lucros dos seus acionistas em detrimento do bem-estar social da população do país. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a Petrobras, Mossoró é testemunha disso, né? A retirada dos investimentos da Petrobras aqui no estado, os efeitos sociais e econômicos que estão ocasionando isso. Então, assim, e outra coisa, né, que fique bem claro, que o deputado até, se estiver nos assistindo, mexer no imposto não vai resolver. Ele mesmo disse ali, acabou de dizer que a Petrobras acompanha o preço internacional do petróleo e do dólar. Então, se a gente mexer no ICMS, reduzir o ICMS, a gente vai estar privando a população de serviços públicos, porque, como eu disse, o ICMS dos combustíveis é a principal fonte de renda dos estados, né, em detrimento do lucro de acionistas da Petrobras. Então, essa resposta é muito fácil de se fazer. Qualquer agente público, qualquer agente político, sabe que o problema está na política de preço da Petrobras. O governo federal, como ele disse, zerou o PIS e COFINS durante 3 meses do diesel e não resolveu o problema, porque a Petrobras continua acompanhando a precificação internacional do petróleo
numa política totalmente equivocada, que aquele dado que eu trouxe aqui agora há pouco corrobora com isso. Até 2016, ainda no governo da presidente Dilma, a política de preço da Petrobras era outra. Nós tínhamos os mesmos 29% de alíquota de ICMS e o preço do combustível era R$ 3,30, R$ 3,40. Hoje nós temos os mesmos 29% de ICMS e o cidadão norte-riograndense, cidadão brasileiro, está tendo que pagar R$ 6,30 na gasolina no posto de combustível. Então, essa resposta é muito fácil de responder. É preciso rever essa política de preço da Petrobras urgentemente. O deputado, que é da base do governo federal, é um instrumento para se fazer pressão junto ao governo federal, que é o dono da Petrobras, para rever essa política de preço. Secretário, há cerca de 3 meses, a Secretaria ela mudou a sua metodologia, né, de cobrança do ICMS, na verdade, a apresentação, né, para evitar distorções aí quanto ao que é cobrado quando a pessoa vai lá abastecer o carro e vê na nota fiscal. O que mudou para a apresentação desses números? Isso, Vanildo. Foi uma mudança desde que esse cenário, a partir do início do ano, se complicou, né, se acentuou essa volatilidade, essa mudança de preço quase que semanal. Por causa dessa política de preço, a gente mudou a metodologia do cálculo do preço médio, aquele que eu falei no início da entrevista. Antes, a gente se baseava numa pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, ela fazia essa pesquisa quinzenalmente, por amostragem, né? E ela demorava a publicar essa pesquisa. O que a gente fez? Nós hoje fazemos essa pesquisa em todos os documentos fiscais emitidos pelos postos de combustíveis, né, através das notas fiscais eletrônicas que está em nossa base. Isso ajudou em dois quesitos básicos. Reduziu o lapso de tempo entre a pesquisa e, efetivamente, o momento em que entra em vigor esse preço médio. E também, como a gente faz a pesquisa em todos os postos, a gente reduziu a margem de erro desse preço médio. Então, essa alteração foi uma alteração para aproximar o preço médio, onde é calculado o imposto lá na refinaria, com o preço médio efetivamente cobrado na bomba no momento que o cidadão abastece o seu veículo. Nós temos uma imagem que a gente vai mostrar aqui para o secretário ver, uma imagem que tem circulado nas redes sociais, e aí a gente queria saber do secretário o que ele acha disso aí. Não adianta o Facebook bloquear. Posto de novo, preço da Petrobras, R$ 38,20, frete, distribuição e lucro, R$ 14,85. Fátima, R$ 43,00, Bolsonaro, 0,85. Total do preço, no caso do botijão de gás, R$ 96,90. O RN Sem Fake, né, que é um perfil no Instagram, nas redes sociais do governo do estado, diz que é fake esta imagem. Por que ela é mentirosa, secretário? Primeiro, essa prática de desinformar a população é lamentável, né? Assim, a gente tem lutado aqui no governo do estado, além de administrar um estado que nós pegamos praticamente quebrado, estamos lutando para devolver a autonomia financeira do estado, recuperar a capacidade de investimento. Lidando com a pandemia, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Essa informação é totalmente falsa. Para você, um gás de cozinha vendido a R$100, a alíquota do ICMS do gás de cozinha é 18%. Então, a conta é rápida, é bem fácil de fazer. O ICMS cobrado num gás de cozinha, no botijão de gás de cozinha, que custa R$100, o ICMS é R$18, e não esses R$43 que estão colocados aí. Infelizmente, vamos ver que tem que dar um tom político a isso. O governo federal não consegue lidar com essa questão dos combustíveis e tenta transferir a responsabilidade para os governos estaduais. É isso que eles estão fazendo o tempo todo e é com isso que a gente tem que lidar, desmentindo essas notícias que são propagadas e hoje elas viralizam muito rápido através das redes sociais. E aí, o que realmente representa a cobrança do valor do preço de gás de cozinha? Tem também relação com a Petrobras? Claro. Dentro da formação do preço, né,
do gás de cozinha tem todos os custos da Petrobras, mas eles também, assim como na gasolina, eles também seguem a precificação internacional, que o gás é um derivado do petróleo, né? Então ele segue essa precificação, a mesma questão que está posta na gasolina e no diesel. Essa questão que o senhor falou, política, né, que o governo federal não consegue lidar realmente com a informação verdadeira sobre a cobrança, né, da gasolina, dos combustíveis, do gás de cozinha. O que tem refletido estas informações dentro da administração estadual com todas as cobranças da população? Olha, eu acho que primeiro, né, em primeiro lugar, a população está corretíssima, né, e está com esse estágio de indignação quando ela está pagando R$ 6,39 num litro de gasolina. Então, a indignação da população é a mesma do governo do estado, certo? Segundo, o problema que nos traz é que nos transfere uma pressão, tentam nos transferir a solução de um problema quando não passa pelo governo do estado. Essa questão dos combustíveis está mais do que provada com dados inclusive oficiais, de que não é a alíquota de ICMS que está fazendo o preço do combustível subir ao longo desses anos, e principalmente nesse ano de 2021. Então, assim, a gente tem, aí o trabalho é esse, é lidar com transparência, não se negar a esclarecer os fatos para a população de que não através da redução do ICMS que a gente vai resolver esse problema que está muito distante de ser um problema tributário. Ele é um problema econômico e um problema de política de gestão da nossa empresa estatal que faz a distribuição, o refino e a extração de petróleo no país. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui a nossa entrevista com o secretário Cadu Xavier.